As suas mãos aos céus. Glorifique aquele que comprou a sua vida. Glorifique aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Levante a sua voz do princípio deste culto. Ministre a Deus com graça e com misericórdia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Ele enviou seu Filho amado para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos louvar a Deus. Deus enviou. Vamos declarar este amor incondicional de Deus no nosso coração. Deus
que elas têm uma profundidade inimaginável. Quando o apóstolo Paulo diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para nós. Podemos, não devemos, mas se pecarmos, temos um advogado junto com o Pai. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor,
nenhuma condenação. Isso significa nós somos salvos em Cristo Jesus. Essa é a certeza inabalável. É isso que confronta o mundo e as pessoas não querem crer que a palavra de Deus é suficiente para dizer que nós temos salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, nós podemos declarar que as obras dele são grandes, as suas obras. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós.
Ele fará. Deus vai fazer algo poderoso na nossa vida. Eu quero nessa hora convidá-los a ofertar. Nós estamos projetando para esse domingo que vem pela manhã. Eu quero trazer uma palavra sobre oferta. Eu não falei nesse dia porque há muita coisa a ser estudada para ser compartilhada com os irmãos. E eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso com a igreja. Quero ensinar a respeito que oferta não é só o fato de você entregar o seu dinheiro, mas aquilo que a palavra ensina como sacrifício vivo diante de Deus. Deus vai fazer. Vamos louvar com esse cântico a Deus, ao Senhor. Deus vai fazer.
podem sentar. Lá atrás estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem aí atrás? Eu quero orar primeiro, nessa hora, com você, no nome de Jesus. Eu quero pedir graça para que a tua palavra seja ministrada com unção. Que haja circuncisão nos ouvidos e nos corações. E que tu venhas ministrar aquilo que tu tens para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero falar para as famílias, pais e os filhos. Não vou além daquilo que a palavra de Deus nos ensina para que uma família seja abençoada. Não vou deixar de falar das responsabilidades que cada um temos. O pai, a mãe e os filhos. Como todos aqui somos filhos, pelo menos responsabilidade de filhos nós devemos ter aqui. Esse assunto é um dos assuntos mais importantes que temos na palavra. E a Bíblia traz uma palavra, como eu disse no princípio do culto, que os filhos são heranças do Senhor. Isso significa que nós temos uma responsabilidade na educação de cada um deles. Essa responsabilidade é diante de Deus. Aquele que conhece esses princípios, na verdade, traz sobre os seus ombros uma responsabilidade inimaginável. Porque além de prestar contas sobre vocês, temos que prestar contas dos filhos, daquilo que foi ministrado, daquilo que foi ensinado e daquilo que foi dito, daquilo que foi vivido. Os filhos, na realidade, nada mais são do que aquilo que eles veem dentro das nossas casas. Maneira de ser, isso está dentro de casa. Isso mostra que cada família tem uma responsabilidade no viver. Deus, Ele não esconde essa responsabilidade familiar. Não esconde essa responsabilidade familiar. E durante todo o tempo, a palavra de Deus, ela trata com famílias. Famílias, e toda família tem problemas. Não há uma família aqui que não tenha problemas. Não há uma família que não tenha problema. Dentro das famílias nós vamos encontrar ciúmes de filhos, ciúmes de nora, ciúmes de esposo, ciúmes de esposa. Nós vamos encontrar esta miséria do ciúme. As pessoas muitas vezes confundem ciúme sobre a esposa, que é uma coisa absurda sobre o esposo, com o cuidado que deve se ter. Porque o ciúme, na realidade, ele é proveniente do fruto de uma obra. Então, há pessoas que têm ciúme, isso é demoníaco. Principalmente dentro da igreja do Senhor. Nós vamos encontrar intrigas dentro das famílias. Eu estou falando mentira? Claro que não. As famílias brigam. As famílias brigam por causa de filho, brigam por causa disso, brigam por causa de herança. E desde o princípio se briga por causa de herança. A família vai estar tudo bem. Meteu dinheiro no meio, acabou a família. Aí você vai saber quem é quem pela personalidade que cada um assume diante das circunstâncias. Todo mundo. Isso acontece em todas as famílias. Todas. Tem algumas que já expõem antes. Por isso que a Bíblia diz que a herança repartida com antecedência traz problema. Então o pai tem que ver, antes de morrer, deixar as coisas certas, para que no futuro não tenha problema, e deixar escrito. De palavras só não adianta não. Tem que deixar escrito.
porque senão não. É o disse e não me diz. As famílias têm problema de ordem financeira. Tem problema de ordem financeira. O que move a família hoje, na realidade, são as circunstâncias financeiras. Toda a estrutura de família, praticamente, ela termina quando as finanças entram. Ora, o marido é muito bom, é uma beleza, enquanto ele trabalha, se ele for colocado para fora do serviço, e por acaso a sua idade acresce, há dificuldade, ele vai ter problema, e aí começa a ter problema dentro da sua casa. Há maridos que na verdade não trabalham e não gostam de trabalhar. Esses têm que apanhar. É a única brecha que tem na lei para as mulheres. Pegar o cabo de vassoura e meter nas costas, para que eles aprendam a trabalhar. Mas na verdade, as finanças, elas têm determinado a questão de relacionamentos. A mulher, principalmente quando ela assume uma determinada posição financeira dentro do lar, ela acha que ela é o cabeça. E o seu marido passa a ser tratado de forma diferente. Quando você quebra um princípio bíblico no seu relacionamento, você está desestruturando sua família. Porque todo o contexto familiar foi trazido por Deus. O diabo, ele todo o tempo vai tentar contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra a vida do seu esposo, contra a vida da sua esposa. Ele vai tentar em todas as áreas. Na área sexual, por isso que o apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos casais que oram, ele diz assim: quando você for orar, você tem que ter o consentimento da esposa ou do esposo, para que você não peque, deixando de orar, você orando e não tendo o seu relacionamento, e a esposa peca no pensamento, ou o esposo peca. Se nenhum dos dois quiserem fazer jejum, ninguém peca, e a oração sobe do mesmo jeito. Sobe do mesmo jeito. Mas essa é uma área que muitas mulheres pegam essa brecha, já porque estão cansadas da sua maneira de viver com seus maridos e deixam de ter os seus relacionamentos. É inadmissível um casal viver sem relacionamento. É inadmissível. O crente não pode dar uma brecha à esposa nem ao esposo, para que não caiam na incontinência. Entra-se acordo nessa questão de relacionamento. A esposa não está disposta, tem que estar em acordo com o esposo ou vice-versa. Ele tem que compreender, ou ela tem que ceder. Mas o fato é que ninguém pode deixar de dar aquilo que é devido à esposa ou ao esposo. Ninguém pode deixar de ter relacionamento porque se aborreceu, foi dormir na sala. Pega o travesseiro e vai para a sala, e a esposa fica no quarto. Você abriu a porta para o diabo entrar na vida da sua família. E uma porta escancarada. Por isso que Paulo diz que nós não devemos dormir antes de nos reconciliar. O apóstolo Pedro vai além, dizendo que quando nós estamos aborrecidos, brigamos, e que nós não pedimos perdão, enquanto esta situação não for resolvida, nenhuma oração será respondida. Você se aborrece, sua esposa ora de um lado e você ora de outro. São os dois, estão fazendo oração de tolo. Oração, ela tem regra. E no casal,
para que a oração suba, tem que ter concordância, tem que ter unidade, tem que ter propósito. Esposa não pode orar por um propósito e o esposo orar por outro. Por isso que antes de casar, os jovens têm que buscar direção para aqueles que têm propósito na obra. Então, um que tem propósito na obra casa com aquela que não tem, é uma coisa mais terrível que tem dentro da igreja. Todas as pessoas têm problemas, todas as famílias têm problemas. Há famílias que são orgulhosas, batem no peito e acham que a sua família é a melhor família que tem. Não tem família melhor do que ninguém. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual e toda família é igual. Não é porque você tem uma situação financeira privilegiada que é melhor do que a outra família. Você tem uma condição financeira melhor, mas talvez não seja melhor do que a outra família. Porque a questão de família é questão profundamente séria. E todas as famílias têm problemas. Adão e Eva tiveram problema com seus filhos. E o problema que Adão e Eva tiveram foi um problema de culto. Você vê que quando as famílias são afetadas num culto, podem ser afetadas. Há famílias, antigamente aqui no caso, na igreja tinha um grupo que sentava aqui de uma família, que eu conheço que eu não posso falar. Tinha outro que sentava lá atrás, que eu conheço que não posso falar. Outra que sentava do outro lado de cá, que a gente sabe quem é, e outro lá atrás. Então as famílias se dividiam dentro da igreja. E o resto sentava no meio. E durante anos foi pregado o evangelho que as famílias andavam, como diz o provérbio, as gatas dentro da igreja. Quando um voltava uma coisa, o outro era contra. Todos, em todo o tempo, sempre tivemos problemas dentro das igrejas por causa de famílias. E uma igreja, uma congregação, ela não pode experimentar o mover do Espírito se na realidade as famílias não forem tratadas. Problemas todos têm. Adão teve problema com seu filho, Caim. Você vai encontrar, Abraão teve problema com seu filho Ismael. A mãe de Ismael, ela provocava Sara. Isaac e Rebeca tiveram problema com Jacó e Saul. Jacó teve que fugir, porque o seu irmão queria matá-lo. Por causa de quê? Por causa da primogenitura. Você vai olhar a vida de Jacó e Raquel, José e seus irmãos, problema de família. Não tem família melhor do que a outra aqui dentro. Todo mundo é igual, todo mundo passa pelos mesmos problemas. Só que uns falam, outros não falam. Mas todo mundo briga pelos mesmos problemas. Briga por dinheiro, briga por dívida, por herança. Tem intrigas, tem ciúmes. A família até que tem ciúmes quando um outro progride. Não tem alegria. Não tem alegria. Nós podemos entender, porém, irmãos, que a bênção ou a maldição para casa, na verdade, depende de você. Você é pai? Depende de você. Ou mesmo dos filhos. Ou mesmo dos filhos. A Bíblia é um livro que, se você notar, ela trata com genealogia. Por que Deus trata com genealogia? Eu notei isso por causa de Acã. E Deus vai dando a genealogia de Acã, para vocês verem a responsabilidade que Deus traz sobre uma família. Você pensa que você é independente, você não é independente. A sua família vai prestar contas a Deus. Então, bênção e maldição será trazida mediante as decisões que você toma. E há decisões que muitas das vezes são tomadas por nós, que trazem consequências sérias para os nossos filhos e para filhos de nossos filhos. E assim nós vamos vendo maldição sobre maldição, porque um pai, na realidade, ele tinha problema de drogas. Um dia um pai veio me procurar, e eu sabia que ele tinha problema de drogas, pedindo por favor pelo filho dele. Mas o problema está em você. Porque toda pessoa que se envolve com droga conhece aquele que é drogado. Então as pessoas trazem maldição para dentro de suas casas, porque não entendem a responsabilidade que um chefe de família tem em ser, em cumprir
a vida dos seus filhos. Você é a cobertura dos seus filhos. Seus filhos podem não querer, mas o princípio de Deus tem que estar sobre a vida deles, porque eles assim, o Senhor assim estabeleceu. Você pode notar, por exemplo, como eu disse, Acã foi para uma guerra, onde todos estavam guerreando, e ele estava tomando das coisas condenadas, e trouxe para dentro da sua casa. O que as pessoas estão levando para dentro da sua casa hoje? Hoje chegou o cúmulo, por exemplo, de casais ter que ter relacionamento com camisinha. Por que vai ter relacionamento com camisinha? Se ele é casado, se ele tem a esposa, ou ela pecou, ou ele pecou, ou os dois pecam. Nós estamos olhando as coisas mais absurdas hoje, que estão trazendo as famílias presas aos conceitos desse mundo. Acã trouxe para dentro da sua casa, e junto com as coisas que ele trouxe condenadas, ele traz morte. Se você não colocar um ponto, você leva a morte para dentro da sua casa. Não tem como. Não tem como. Isso é como aquele que planta, e aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem planta, ele colhe. A genealogia é importante porque ela acompanha ou bênção ou maldição. Ou bênção ou maldição. E nós vamos ver que todas as famílias, muitas das vezes, uma família inteira sofre por causa de irresponsabilidade dos pais. Principalmente o pai que não corrige os seus filhos. Não poupe a vara, não vá atrás do conselho tutelar. Tem o seu papel, importante. Mas em todo o tempo teve pessoas, e continuará tendo, pessoas que vão espancar as crianças. Fizeram a Lei Maria da Penha, vocês pensam que diminuiu o número? Não, não diminuiu. Aumentaram a pena para os pedófilos? Diminuiu os pedófilos? Não. Os filhos, eles têm que ser corrigidos. Essa geração em que foi tirado a autoridade dos pais sobre os filhos, é uma das piores gerações que aqueles que ficarem vão presenciar. E esta hoje, de adolescentes, será muito pior, pelos princípios que o mundo traz, porque as pessoas estão tentando estabelecer conceitos familiares baseados nos princípios desse mundo, sem Deus. Sem Deus. Deus, ele tem uma preocupação tão grande que ele disse para Israel: não conviva com o povo dessa terra, eles vão influenciar vocês. Eles não creram. Deus disse para eles: olha, vocês fazem o seguinte, no livro de Deuteronômio, vocês vão ensinar os seus filhos, dormindo, andando, sentado, de todas as formas. Vocês vão rachar a cabeça deles e botar a lei dentro, a palavra, os ensinamentos, para que eles aprendam. Eles não fizeram isso. Os pais hoje acham muito interessante quando seus filhos têm relacionamento sexual. Se é garoto, eles reclamam. Eles reclamam, mas no fundo eles pensam assim: ele tem que ter uma experiência. Eles querem que seus filhos mostrem que são homens. E para ser homem não precisa ter um relacionamento precoce. Porque Deus fez tudo no tempo. E quando você poupa seus filhos da correção, você traz maldição para a herança. Para a herança toda.
Existia um sacerdote chamado Eli, que tinha 2 filhos sacerdotes. Esses homens eram corruptos. Eles se prostituíam. E ele levava o povo ao pecado. Deus fala com Eli: se o homem pecar contra o próximo, ele pode recorrer a Deus. Mas se ele pecar contra Deus, para quem ele vai recorrer? Você não tem corrigido seus filhos. Nem mesmo depois que Deus falou com ele, ele corrigiu os filhos dele. Levou mais ou menos uns 30 anos no pecado. O nosso problema é que nós tomamos decisões, erramos e pecamos. Como nós não vimos a consequência desse pecado, talvez porque Deus ainda esteja usando o tempo de misericórdia, então nós tomamos atitudes erradas. Os filhos de Eli, Deus levou 30 anos para trazer juízo sobre a família dele e disse: olha, o seu ministério vai terminar porque você não corrigiu seus filhos, e o que restar vai comer pão que serão dados. A posição sacerdotal vai ser perdida porque Eli não corrigiu os seus filhos. Ah, mas meu filho é de maior, pode ser o que for. Mora dentro da sua casa? Mora. Que relacionamento fora do casamento é pecado? E a Bíblia diz que todo fornicário ficará de fora. Todo adúltero ficará de fora. As igrejas não falam mais sobre a questão de fornicação, porque perderam a dimensão do que é o corpo, porque o corpo passou a ser um negócio. O corpo passou a ser um negócio em que, desde o tempo de Alexandre, pela escultura feita, já se mostra como eles pretendiam trabalhar na questão cultural do corpo. Eu não estou dizendo que você não possa ir para uma academia, mas para que você vai para a academia? Modelar o seu corpo? Para quem você vai modelar o seu corpo? O Espírito Santo não é. Ou o seu corpo vai servir de objeto, de desejo? Esse é o problema. O corpo passa a ser um objeto de desejo. Por isso que hoje é a cultura. Está malhando para quê? Para ganhar uma garotinha bonitinha, para ganhar um garoto bonito, ou então mulheres que já estão um pouco debilitadas, precisa colocar de pé as coisas e tem que fazer uma ginástica. Tem que fazer uma ginástica. Se é, na realidade, algo que você precise para a sua saúde, para a sua vida, para o seu marido, é diferente. É diferente. A conotação que se dá hoje a respeito do corpo é essa. Você tem que ter um relacionamento precoce, você tem que ter uma experiência, e o problema é que os jovens, eles não gostam de ser confrontados, porque na verdade eles querem ser como todos os jovens são. Sabe de uma coisa, pode ser como eles são, mas você está longe do Senhor. Está longe do Senhor. Jovens, principalmente meninas, que vai para a festa. O bom do cabo é que o cabo nos permite saber de todas as coisas. E a gente sabe quem vai à festa, que tipo de festa. Os meninos que vão às festas, as meninas, eu estou falando de crente. O que rola nessas festas? E os pais ficam calados. Não quer nem saber a hora que o filho chega. Tira a chave.
Acorde para levantar, para abrir a porta. Porque se ele bater na porta, você vai saber que hora que ele chegou. Ele tem a chave da casa, entra a hora que quiser, você dorme tranquilamente. Isso a gente faz quando a pessoa é santa. Mas quando vive nesse mundo, e os pais precisam corrigir os filhos, tira a chave, procura saber a hora que está chegando, cheira a boca, cheira as mãos, o que você fez, onde você estava, com quem você estava. É assim que a Bíblia ensina. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Para que uma família seja abençoada. Vê o tipo de desenho? Todo tipo de desenho que tem magia, seja os mais aparentemente puros, mas tem magia, truques. Tira suas crianças disso aí. Compre pelo menos DVD do Evangelho, mas eu tenho até medo de fazer propaganda do DVD Evangelho, porque a maioria deles não presta. As irmãs que cantam para as crianças evangélicas não é diferente da Xuxa, só muda a música, mas as crianças dançam do mesmo jeito. As crianças dançam do mesmo jeito. Eu gostei do meu netinho pequeno. Eu falei, vamos cantar. Ele disse, Pedro, Tiago e João. Todo mundo aprendeu esse corinho quando era criança. Aí eu começava a cantar, ele, não, você canta Tiago e João, eu canto o resto. Entendeu? Mas o que me trouxe alegria é por causa daquilo que eles estão ouvindo. Os filhos são heranças do Senhor. Os pais têm responsabilidades com os filhos. Os pais têm responsabilidade com o filho. As irmãs têm que ter atitudes. Vocês querem ver algo que dificilmente acontece? Quantos estão preparando os seus filhos para ser um missionário? Para ser um pastor? Para a obra de Deus? Ninguém. Você não prepara porque você não conhece e você não tem a dimensão do que é trabalhar para Deus. Não quer ter a dimensão do que é trabalhar para Deus. Você trabalha para a Lula, você trabalha para as pessoas, os empresários. Você estuda, mas ninguém estuda para servir a Deus. Os filhos de Eli, o último dos filhos de Eli, da descendência foi Abiatar. Em Abiatar acabou a descendência de Eli por causa do pecado dos seus filhos. Por causa do pecado dos seus filhos. É interessante você olhar a atitude de mulheres e a atitude de homens. Porque a atitude de mulheres e de homens trazem uma dimensão no relacionamento entre esposo e esposa, e isso traz influência aos filhos. Ou você acha que você pode fazer o que você quiser dentro da sua casa, sem que a influência não é trazida aos filhos? As crianças, elas têm uma parabólica melhor do que a de vocês. Elas ouvem a lei. Ouve a lei. Ouve a lei. E certas atitudes de crianças me impressionam. Primeiro, eu não estava falando mal do que eu vou contar. Estava falando da necessidade que tinha de ajudar uma pessoa. E eu não dizia o nome, nem minha esposa dizia o nome. E as crianças estavam brincando atrás. Aí a pequena levantou e disse assim, eu sei do que vocês estão falando. Eu falei assim, meu Deus, é impossível uma pessoa ter uma mente brincando, mas ligada naquilo que estava acontecendo. As nossas atitudes dentro de casa são profundamente sérias. Pais que andam nu diante dos seus filhos, tomam banho junto com seus filhos e filhas. Não quero crer que nenhum pai aqui toma banho junto com seus filhos.
Posso crer isso. É um profundo desrespeito, não só às crianças, mas ao próprio Senhor. Nunca, nunca, os seus quartos têm que ser fechados para que as crianças não vejam os seus relacionamentos. Por causa da cabecinha deles. É coisa séria. Isso não quer dizer que você não possa dormir com o seu filho, com o seu neto, sim. Mas intimidade sua é você esposa. Acabou. Não se toma banho nu com filho, com filho. Crianças. Todo mundo faz isso. Mas nós não somos assim. O crente, ele tem que ter uma vida bíblica diante de Deus. Nós precisamos ter a visão de Ana. As mulheres. Quando eu disse aqui, quem prepara filhos para o Evangelho? Ninguém. Não prepara mesmo. Tem que ser um grande médico, um grande advogado. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. O médico passa, o advogado passa, a sua fortuna passa, mas aquele que trabalha para o Senhor, ele permanece para sempre naquilo que faz. E verás o fruto do seu penoso trabalho. E o Senhor vai recompensar. O Senhor vai recompensar. Mas, sabe o que falta muitas das vezes? Nós temos filhos. Por exemplo, quantas pessoas poderiam estar aqui adorando ao Senhor, ministrando ao Senhor? São só esses? Não. Por que você não investe na vida do seu filho? A igreja que tem que comprar instrumentos, a igreja que tem que pagar músico, a igreja que tem que fazer tudo. Por que você não investe na vida do seu filho para que ele seja um obreiro, para que seja um músico, um cantor? Manda o seu filho aprender canto. Não investe no reino. Porque nós perdemos a dimensão. Isso aconteceu justamente no tempo de Ófine e Finéias. Ófine e Finéias. Em pecado. Sacerdócio em pecado. O povo vivendo uma miséria espiritual. Uma mulher se levanta para pedir a Deus um filho, para colocar nas mãos do Senhor. Veja quanto tempo, desde o momento em que ela concebeu, até o tempo em que ele assumiu em Israel, mais de 30 anos. Deus esperando um homem para que o seu propósito se cumpra na vida de Israel. Esse homem, ele foi um homem irrepreensível, mas os seus filhos não. Os seus filhos não. Mas ele foi um homem irrepreensível. Foi uma bênção para Israel até hoje. O que se sabe de culto e unção é com Samuel, que ensinou a Davi. E ensinou a Davi. Samuel é um marco, por causa de uma mulher que entendeu que seu filho poderia ser uma bênção na vida de Israel. Poderia ser uma bênção na vida de Israel, como foi. Você vai olhar, eu gosto do relacionamento entre Manoá e a sua esposa. Manoá e a esposa, eles não tinham filhos. E Deus disse para ele, para Manoá, para a esposa de Manoá, que eles teriam um filho. A primeira coisa que ela foi fazer foi compartilhar com o seu esposo. Há quantos projetos que as mulheres colocam na sua cabeça que não colocam aos seus esposos? Ah, eu ia contar a você. Ah, ia contar. Por que não contou no princípio? Não existe segredo entre casais. Ana entendeu claramente isto, porque ela sabia que Manoá era na sua casa, era o seu sacerdote. A
A mulher precisa entender que o marido é sacerdote do seu lar. E esse sacerdócio não foi dado porque se prega, foi dado porque Deus colocou assim. E aquele homem disse para aquela mulher: procura o anjo do Senhor e pergunte a ele como nós vamos criar o nosso filho. Você pega a revista de bebê e vai buscar o entendimento. Você esquece os princípios de palavra. Seu filho cresce sem conhecimento algum. E hoje, mais do que nunca, os filhos conhecem muito pouco, porque os pais não ensinam nada. O mínimo que você deve ensinar ao seu filho é o Salmo 23 e João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na época que eu abençoei a Praia dos Anjos morando lá com meu pai e minha mãe, eu lembro que minha mãe, todo dia de manhã, tomava, eu e minha irmã, sentava na cama, pegava a Bíblia, lia o Salmo 46 e mandava que nós repetíssemos o Salmo 46. Decorar o Salmo 46, Salmo 121. Decorar o Salmo 121, Salmo 1. E assim nós íamos decorando a Bíblia, a palavra, todos os dias. Nossa mãe nos ensinava a respeito. A diferença entre nós e outros que na verdade não usaram o critério bíblico para cuidar dos filhos, no sentido de criá-los no Evangelho. Por isso que a maior parte vive fora do Evangelho. E graças a Deus, a família da minha mãe, todos os filhos no Evangelho. Os netos no Evangelho. A mesma criação, mas não colocada em prática. Nós vemos a diferença. Emmanuel disse: busque do anjo de Deus como criar os nossos filhos. Você ora e pede a Deus, há um problema. Você ora a Deus, pede discernimento em situações que seu filho e sua filha passam. Você só busca a oração quando seu filho está com problema. Se a coisa está praticamente normal, você não se preocupa com a oração. Você não sabe o que o diabo faz. Não sabe o que o diabo faz. O fato é que Deus, Ele sempre tem um cuidado muito especial na realidade com famílias. Tem um cuidado muito especial com famílias. E nós não entendemos ou não queremos entender essa responsabilidade que esposa tem. Deus colocou regra para esposo, Deus colocou regra para filhos. Ora, quando Jesus veio a esse mundo para começar o seu ministério, antes o anjo do Senhor disse a João o seguinte: olha, eu vou levantar um homem que vai preparar o povo habilitado. Ele vai converter os pais aos filhos, os filhos aos pais. Ele vai mudar. Deus já tinha levantado um profeta para falar dele, há 750 anos antes. Agora esse profeta levanta. E é interessante, o que eu acho interessante nessa vida de Zacarias, é que a família dele era o referencial na região onde ele morava. Pela sua maneira de vida. E ele veio trazendo uma mensagem para nós, para os nossos corações. Uma mensagem que na verdade era converter corações dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. Os desobedientes à prudência do justo. E preparar o povo habilitado para o Senhor. Nós queremos um avivamento com as nossas famílias desestruturadas. Mulheres que, na verdade, por causa do movimento feminista, querem ser
Entenda isso, ou desista de ser crente. Crente em Cristo Jesus é um santo separado do mundo, em que os conceitos do mundo não são os nossos. Os conceitos de famílias são diferentes. O conceito de criação é diferente. O conceito de moral é diferente. Tudo é diferente. Nossos jovens são diferentes dos jovens do mundo. Se quiser ser igual, não pense que está enganando alguém. Não pense que está enganando alguém, porque não está. Você sabe, o diabo sabe e o Espírito Santo sabe. Mas o diabo é fofoqueiro. Como é que você soube isso? Não se preocupe não. A Bíblia diz que até dentro do seu quarto não fale mal do príncipe do teu povo. Por quê? Até as aves ouvem e vão disseminando. É por isso que a fofoca anda. É por isso que a fofoca anda. E é por isso que lá no capítulo 23 do livro de Êxodo, Deus abomina a fofoca. É fofoqueiro não entra no reino do céu. Você imagina um fofoqueiro no céu? Meu Deus do céu. A Nova Jerusalém. Tem alguma novidade do reino? Procura fulano lá. Ele vai contar tudo. Não tem esse negócio. Deus, na realidade, Ele... Não podemos ter um avivamento, irmãos, se a sua família não for abençoada. A mulher tem que amar, tem que ser submissa. O problema é que muitos homens não entendem a submissão da mulher e têm as mulheres como escravas. Como escravas. São escravizadas. São escravizadas. A mulher escraviza o homem, né? A gente sabe disso. Isso aí, os homens que são obrigados a lavar a louça, tem que lavar a louça, mas não pode ser escravo da louça, entende? Não pode ser escravo da louça. Mas a mulher que ela se submete, ela faz isso porque ela entende o seu esposo, irmãos. Entende o seu esposo. Ela entende que a bênção da sua família, realmente a bênção da família está na esposa sábia. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Edifica a sua casa. Ela muitas vezes tem que ouvir e se calar. Porque ela tem que usar de sabedoria. A palavra do Senhor nos fala. Quais são os princípios para que nós possamos experimentar alguma coisa na vida da igreja? Esposas submissas que amem os seus maridos. Maridos que verdadeiramente amem a sua esposa. Quando a pessoa é namorada, todo dia diz que ama a namorada. Todo dia diz que ama. Ela não quer beijar, então ele vai lá e começa, eu te amo, eu te amo. Toda vez é isso. Homens têm que amar a sua esposa incondicionalmente. Dizer que ama mesmo. E não tem hora para isso. Qualquer momento, você chegar para ela e dizer, eu sim, te amo. Você não tem a dimensão do que isso é para a mulher, porque a mulher, na verdade, mesmo ela não desejando, elas são sensíveis. E são muito sensíveis. Principalmente quando o homem diz que ele a ama. Isso traz uma harmonia profunda dentro do lar, entre esposo e esposa. E nisso, também Pedro fala que o esposo não deve tratar a sua esposa com a amargura. Ele tem que ser um homem de autoridade na sua casa, que ame a sua esposa de uma maneira tal que a esposa se submeta em amor a ela.
submetam em amor. Esse é o princípio. E os filhos, sendo obedientes. O problema do mundo hoje é que eles querem fazer um tipo de filhos à parte. O pai não pode corrigir, o pai não pode entrar no quarto. Se o pai não puder entrar no quarto, mete os pés no quarto, na porta, bota a porta no chão. E diga: olha, essa casa é minha. Você mora nesse quarto. Os filhos têm que aprender a submissão aos pais. Tem que aprender a submissão. Tem que respeitar. Respeito, sim. Com autoridade. Com obediência. Com sabedoria. Se você não tem sabedoria, diz o livro de Tiago, peça a Deus. Deus te dá sabedoria e não lança na sua face a sabedoria que Ele dá. Você está com problema com seu esposo? Não tem solução que o Espírito Santo não possa trazer. Você está disposto a pagar um preço de obediência à palavra? De obediência à palavra? Deus fez uma aliança de sal com Davi, que é uma aliança perpétua e eterna. Ele diz assim: se os seus filhos pecarem, eu vou corrigir com vara de ferro, mas a minha misericórdia de ti eu nunca vou tirar. Os filhos de Davi pecaram, Deus foi duro com os filhos de Davi. Mas sobre os filhos de Davi estava uma palavra profética. Sobre os nossos filhos está uma palavra profética. Você precisa restaurar a autoridade em que você precisa ter com seus filhos. Você precisa restaurar essa autoridade. O filho ou a filha, embora sendo casados, sabe respeitar os pais. Em todo o tempo. Quando o filho se levanta ou se rebela, isso é chamado de espírito de rebelião, e o espírito de rebelião é um espírito que opera desde o trono. Essa desobediência de filho não é uma coisa natural. Eu quero que você, pai, entenda isso. Não é uma coisa natural. É uma coisa sobrenatural. A desobediência. Seus filhos precisam ser vigiados, seja ele em qualquer idade. Está dentro da sua casa, tem que ser vigiado. Eu quero ter o meu emprego, porque eu quero ter o meu espaço. Qual é o espaço? A terra está aí, ó. Espaço não falta. Espaço não falta. Quero ter o meu espaço. Qual é o espaço? Tem pessoas que vivem sozinhos, mas não têm espaço nenhum, porque as drogas colocaram eles acorrentados. A infidelidade coloca eles acorrentados à sua alma, porque não conhece o Senhor. Deus mostra na Bíblia o que aconteceu pela falta de correção do pai ao seu filho. O pai não pode ser frouxo. Davi foi um servo de Deus por excelência. Foi um adorador por excelência. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas como todo homem, sendo homem, tem os seus problemas. O problema de Davi eram os seus filhos. Os seus filhos. O fato de Davi não ter corrigido Amon, não ter corrigido Absalão, ele pagou um preço altíssimo durante toda a sua vida. Por isso que eu quero levar a igreja a que sejam, a que corrijam seus filhos com amor. E com amor muitas das vezes pode custar algumas palmadas.
não pode levar a criança a ficar. Eles dizem lá o negócio, são eles que botam essa criançada doida. Eu acho que da turma toda não teve ninguém que apanhou mais do que eu, da minha mãe. Até hoje eu lembro, e me alegro por ter apanhado. Eu acho que se eu não apanhasse, eu estava perdido. Eu apanhava da minha mãe, da minha avó, do meu pai. Minha avó chegava na minha casa, chegava lá em casa, via a gente fazer alguma coisa e dizia assim, Glória, bate nele. Eu não queria nem saber, ela já chegava batendo. Bate nele. Antigamente não tinha televisão, era uma rádio grande desse tamanho. Começava o culto na rádio Copacabana, às 9 horas e até meio-dia. Glória, bota os meninos para assistir o culto. A gente ficava na cadeira, sentado em frente para o rádio, 9 horas até meio-dia. Eu dizia, Deus leva para vou embora. Senão eu estou perdido. Mas nunca me indignei com a minha mãe por ter apanhado, nenhum dos meus tios que também levaram, nenhum dos tios, Samuel, amam seus pais. Não tem ninguém frustrado. Da turma passada, você não vê ninguém frustrado. Frustrados são esses que não são corrigidos pelo Senhor. Davi não corrigiu Amon. Amon, ele abusou da sua irmã, que era a irmã de Absalão. E quando ele abusou da irmã, ele não tomou posição nenhuma com Amon a respeito daquilo que ele havia feito com a sua irmã. Não havia tomado posição nenhuma. E o irmão dela, que era Absalão, ficou profundamente irado com seu pai, porque não corrigiu o seu irmão. Isso se chama equidade, irmãos. Se você tem filhos, você tem que ter equidade na forma de corrigir, na forma de agir. Aquilo trouxe um ódio ao coração de Absalão. E o tempo passou. Passado um tempo, e as coisas na Bíblia e os pecados não são tratados no tempo, são tratados com confissão. Ele deu um churrasco na casa dele, convidou o pai, convidou todo mundo. Era dia de tosquia, ia ser uma festa, convidou Amon para que Amon fosse e disse aos seus criados: dê bastante bebida a ele. E Amon estava ali, alegre, com o vinho que havia ingerido. Estavam todos ali, todos. E no momento oportuno, Absalão degola o seu irmão. E foram todos correndo e disseram ao rei a respeito de Absalão. E Absalão, então, teve que fugir. E Davi também não corrigiu Absalão. Absalão volta, sem o seu pai confrontá-lo. E ele começa a se levantar contra o pai. Começa a julgar paralelamente a Israel, tirando a autoridade do seu pai. E a coisa que um filho faz é tirar a autoridade do pai. Começar a tirar a autoridade do pai. Por isso que o pai tem que ser duro e intransigente. Isso é caretice. Pensa o que quiser. Nós temos princípios para criar uma família abençoada. Absalão usurpou o trono do pai. Davi teve que fugir de Jerusalém, porque Absalão não foi corrigido
quando matou o seu irmão? Não foi corrigido quando começou a tomar a autoridade do pai? Fugiu novamente e ele agora usurpa o trono do pai. Na vinda, ele é perseguido e Joabe mata Absalão. Então chegam para Davi e diz: Absalão foi morto. E ele chora: Absalão, Absalão, meu filho. Ah, Deus, Absalão. Foi chorar depois. Quando trouxe indignação a Israel, o seu choro por aquilo que o seu filho fez com ele, porque ele não corrigiu o seu filho. Eu não estou mandando você espancar seu filho. Eu estou mandando você corrigir o seu filho. Usar de autoridade contra o seu filho ou sua filha. Tomar as rédeas da sua casa em suas mãos. Ministrar à sua esposa o amor que lhe é devido. E ela a submissão a que lhe deve. Queremos o mover do Espírito. Queremos o mover do Espírito. Queremos o mover do Espírito. Com os lares desestruturados. Filhos em rebelião. Filhos em rebelião. Eu não estou falando de filhos em rebelião, de adolescente para jovem, não. Estou falando das crianças em rebelião. Bota de castigo, chama atenção. Mas se o filho não vê uma autoridade do pai dentro de casa, começa a tratar com a autoridade. Submissão da esposa. Amor do esposo. Sabedoria a ser pedida a Deus para que o lar seja abençoado. Ou você cria um lar para a glória de Deus, uma família que Deus vai honrar e vai abençoar, ou você vai criar nos moldes desse mundo. Tire o espaço do seu filho. Tire o espaço do seu filho. Coloque ele ali. Que hora que você chega? Deixa eu cheirar sua boca. Deixa eu cheirar sua mão. Eles não entendem a responsabilidade de uma submissão ao Pai. Se você não quiser cobrar, você não pode orar. Só pode orar quem cobra e quem obedece. Muitos filhos, os pais só oram depois que tudo está arruinado. Tudo está arruinado. Aí vão orar. Unge os seus filhos. Esposo, ore por suas esposas. Aprenda a amá-las, a colocar diante de Deus suas vidas, pedir a Deus que Deus dê graça a eles. Não seja como Davi nem como Elias, que não corrigiram os seus filhos. E eram sacerdotes, eu estou falando dos sacerdotes. Se nós quisermos ver o mover do Espírito Santo nessa igreja, temos que começar em casa, tomando atitudes de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não tome banho na vista dos seus filhos. Não fale palavrão na vista dos seus filhos. Use a autoridade. Trate a sua esposa com amor na vista dos seus filhos, e eles vão mudar. E trate seus filhos com respeito, para que você seja abençoado. Heranças do Senhor são os filhos. Heranças do Senhor. A longevidade está na forma que os filhos obedecem aos pais, sabia?
O quanto você obedece é o quanto você tem de longevidade. E nessa noite, irmãos, nós temos tratado de avivamento, de profecias, temos tratado de conhecimento da palavra, temos tratado de tantos assuntos na Bíblia, mas a sua família precisa ser tratada. Ou você tem uma família, ou você tem um negócio, ou você coloca ordem na sua casa. Vocês querem ver uma situação que Deus ficou indignado? Eu vou terminar. Por isso que tanto uma mulher quanto um homem tem que ter uma percepção das artimanhas do diabo contra a sua casa. Deus havia abençoado Ezequias de uma maneira muito especial. Ezequias adoeceu e Deus lhe deu 15 anos de vida. Quando os príncipes de Babilônia descobriram que Deus abençoou e que a enfermidade dele era mortal e Deus curou, então o príncipe de Babilônia disse assim: vai lá e faz uma visita cordial ao rei, para que nós possamos nos inteirar como é que está a situação do rei. Eles vieram, trouxeram cartas e disseram: nosso rei ficou maravilhado com a cura que você recebeu, e manda dizer a você que ele ficou profundamente feliz. Ezequias encheu o seu coração com soberba, porque Deus havia deixado para provar o seu coração. E ele toma esses homens de Babilônia, leva para dentro da sua casa e vê tudo aquilo que tinha dentro dela. Não leve ninguém para dentro da sua casa sem que Deus não autorize. E Deus perguntou: o que é que eles viram dentro da sua casa, Ezequias? Tudo. Por causa disso, seus filhos irão sofrer. Você vai perder os bens. Deus não permite que ninguém tenha participação dentro de nós. Você conversa situações de seu relacionamento com outras pessoas. Você conversa de relacionamento com a sua esposa com outras pessoas. Tenha vergonha. Tenha vergonha. Isso é abominável, você. Viram tudo na casa dele. Intimidade não se compartilha com ninguém. Você e seus filhos, você e sua esposa. Se é problema de casa, dívida, você e seus filhos, você e sua esposa, cada um tomando conta de si mesmo diante de Deus. Ah, fulano é uma benção. Tudo que acontece comigo eu conto para ela, ela conta para mim. Se você não é bobo, está sendo. Porque a primeira briga, ela diz tudo aquilo que você contou para ela. Isso é a coisa natural. O que estão vendo dentro da sua casa? O que eles estão vendo dentro da sua casa? Filho não vê intimidade de pai e mãe. Entenderam? Tranque a porta do seu quarto. Tranque a porta do seu quarto. Os filhos são muito espertos hoje. Não que isso vai causar problema a eles, mas lá dentro da alma deles, eles serão tocados. Eu quero que vocês sejam famílias abençoadas. Que o princípio de Deus esteja sobre vocês.
Se há alguma coisa condenada que você está levando para dentro da sua casa, se você está levando droga, bebida, cigarro, revistas imorais, filmes pornô, se esse lixo está dentro da sua casa, joga fora. Começa um novo tempo, para que haja o mover do Espírito na sua vida, na vida do Senhor. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Os adolescentes, as crianças, os jovens, os adultos, os pais, os filhos. Não há uma pessoa que não prestará conta a Deus daquilo que faz, fala. E nós vamos pedir a Deus misericórdia para a nossa família. Eu quero que você ore agora, você fique de pé nessa hora. Se a sua esposa está aqui, segure a mão dela. Se os seus filhos estão aqui, junte os seus filhos, para nós orarmos juntos nessa hora. Saia do seu lugar. Adote. Há 3 ali que precisam ser adotados. O William e Nilda. Olhe com aqueles 3 ali, ó. Blusa azul clara, blusa vinho e o de trás. Isso. O de trás também, William. Bota o de trás na frente. Precisam da graça do Senhor. Quero todos com sua família. Carlanja, a irmã ali, juntos aqui. Márcio, junto com a nossa irmã, ninguém sozinho. Você vai orar pela sua família agora. Os maridos vão cobrir a vida da sua esposa, a esposa do seu esposo. Os 2 vão cobrir a vida dos filhos. Vocês vão clamar, vão orar. Vão clamar a Deus. Levante o seu clamor ao Senhor nesta hora. Você quer ter uma família avivada, um lar abençoado, filhos que estejam debaixo da cobertura do Espírito Santo. Levante a sua voz. Há tantas famílias que precisam ser abençoadas. Ela vai chegar a sua abençoe a sua esposa. Abençoe seu esposo. Abençoe seu pai, abençoe sua mãe. A palavra de vida está na sua boca. A palavra de vida está na sua boca. Junto de ti, na sua boca. Você pode fazer isso nessa hora, abençoar os seus filhos. Talvez sua família esteja passando por lutas, por problemas. Coloque agora diante de Deus. Peça a Deus misericórdia. Eu quero que você declare que você, sua família, seus filhos são jardins de Deus. Abençoe.
Eu levanto as minhas mãos para te abençoar nessa noite. E nós vamos entoar esse cântico juntos nessa hora. Em nome de Jesus. Somos um jardim diante do Senhor. Jardim regado por sua graça, pelo seu Espírito e pelo seu amor. Vamos louvar o Senhor ainda juntos com as nossas famílias. Cantemos a Deus. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos um bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores, uns dos outros, o amor perdoe se na caminhada algo se levantar para quebrar a nossa comunhão, meu coração, a força do Senhor, pra você, meu querido irmão, mais uma vez. Abraça o seu irmão, abraça a sua esposa, abraça os seus filhos, abraça os seus filhos. Diga para ele, se algo se levantar para quebrar a nossa comunhão, na força do Senhor, para você. Um abraço gostoso da sua esposa. Isso. Eu beijo. Isso. Beija a sua esposa. Diga para ela que você a ama. Isso. Isso, em nome de Jesus. Em nome do Eterno. Famílias abençoadas, filhos abençoados. Eu declaro seu filho abençoado, sua filha abençoada, sua esposa abençoada, sua esposa. Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças pela vida da igreja.
pela comunhão que temos em família, pelo amor de Jesus, pela tua comunhão e graça sobre nós. Encha-nos com o teu santo, glorioso e amado Espírito, Senhor. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de compreensão, de revelação, venha sobre as famílias. Nós queremos esse mover, em nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Sejam abençoados. Domingo de manhã eu vou falar sobre ofertas. Ofertas não é só dinheiro. Entenda. Som. Todo o pessoal do Ministério de Louvor.